Nesse vídeo, um super guia explicando tudo sobre a Fórmula 1 2026, tanto no regulamento técnico quanto esportivo, no âmbito dos motores, chassis, as complicadas regras dessa temporada, tudo descomplicado nesse primeiro vídeo do Fórmula Brum para a temporada da Fórmula 1 2026. Olá, você que é namorado do patrão, você que é Verstappen e aos 18 torcedores do Landinho Norris, atual campeão da Fórmula 1, você que já conhece aqui o canal, já chega sentando o dedo no like, e você que é novo aqui, espera para você conhecer o nosso conteúdo, mas eu tenho certeza que se valer a sua inscrição, tem muito material de conteúdo técnico e também analisando aí os meandros, explicando aquilo que é mais complicado de entender sobre a parte mecânica e esportiva da Fórmula 1. Eu faço lives aqui no canal, à medida que a temporada esquentar, a gente vai voltar a fazer as lives nessa temporada 2026, mas o que eu quero trazer para vocês nesse conteúdo é explicar num guia completaço sobre os motores, chassis e essas questões esportivas dessa temporada. Apesar dos 75 anos da categoria, nunca houve uma mudança no regulamento tão incisiva que envolve motor, chassi e, consequentemente, várias modificações esportivas. Para a gente começar a entender, é importante separar o que aconteceu no âmbito do regulamento técnico e do regulamento esportivo e como um correlaciona-se com o outro. A primeira mudança significativa aconteceu nos motores e ela começou a ser como se fosse um dominó. Aquilo que foi modificado nos motores acabou influenciando o novo regulamento do chassis e, consequentemente, o esportivo. E quando você começa a entender isso, fica óbvio de você compreender tudo que foi feito no restante da Fórmula 1 para essa temporada. Em 2020 para 2021, as diversas montadoras começaram a se reunir pedindo para a FIA um novo regulamento de motores. Isso por influência das fornecedoras dos componentes, considerando que o mundo caminha para uma matriz industrial elétrica. Basta você olhar na rua que você vê o crescente número de veículos elétricos. Mesmo que você não seja fã desse tipo de motorização, é a realidade, e é lógico que existe um lobby muito grande que faz com que o preço dos carros elétricos ainda não seja competitivo. Existe muito carro a combustão sendo vendido numa proporção muito similar aos carros elétricos. Essa é uma briga geopolítica, mas o que está por trás da mudança do regulamento da Fórmula 1 é justamente essa questão do parque industrial automotivo estar indo uma tendência mais elétrica. Isso porque a Fórmula 1, o automobilismo, é um parque industrial para as próprias montadoras. Se você tem um regulamento que não caminha na direção daquilo que o mundo está indo, naturalmente a fornecedora terá o interesse de não participar dessa categoria e, na verdade, migrar para outras, como é o caso, por exemplo, de muitas montadoras interessadas na FIA WEC e não na Fórmula 1. Dessa forma, Ferrari, Mercedes, a própria Ford e também a Audi começaram a se reunir em 2020 e 2021, solicitando à FIA um novo regulamento para motores. Não estamos falando do caso da própria Mercedes, ou Ford, ou Ferrari terem um interesse no motor elétrico, mas dos fornecedores dessas, por exemplo, sensor de fluxo de combustível e outros componentes, querem, portanto, desenvolver motores que coadunem com uma tecnologia elétrica. É por isso que a Fórmula 1 começou a mudar o regulamento nesse sentido, numa procura de motores mais rentáveis, ou seja, de menor custo de produção, menores custos gerais, o que envolve também a manutenção desses motores e, consequentemente, tornando eles mais elétricos. Quando a gente fala sobre isso, não estamos falando exclusivamente sobre os motores da Fórmula 1. Estamos falando dessas fornecedoras quererem estar inseridas em um tipo de parque industrial que seja aquilo que eles fazem para o mercado em geral. Se a Fórmula 1 não caminhar nessa direção, esses fornecedores não terão interesse de participar.
e é aí que nasce todo o regulamento de 2026. Portanto, o MGU-H, esse motor que trabalha junto com o turbo, será banido da temporada da Fórmula 1 2026, principalmente porque ele segue essa linha do que eu já tenho dito nesse vídeo para vocês, que é de um motor mais elétrico. Embora ele seja um motor ligado a essa questão elétrica, ele é um motor elétrico, ele usa o movimento do turbo para acumular energia nas baterias, ele é um componente que não tem uso prático para os carros de rua. Então, naquela linha de raciocínio que surgiu em 2020 e 2021, ele foi banido da Fórmula 1 para 2026. Outra modificação é o MGU-K, o Motor Generation Unit Kinetic, que é o motor que capta dos freios e acumula energia na bateria. Ele vai para uma posição mais central para dar mais equilíbrio ao carro e aumenta a sua potência de 120 kW para 350 kW, aproximadamente 470 cavalos, considerando que um carro de Fórmula 1 tem aproximadamente 1.000 cavalos, já dá para você ver que eles procuram tornar esse balanço de potência um equilíbrio de 50% a combustão, 50% elétrico. Eu vou falar mais sobre isso na sequência. Além disso, a Fórmula 1 terá agora o combustível sintético, ele tem algumas maneiras de serem fabricados e uma redução do fluxo de combustível de 100 kg/h para 70 kg/h. Isso é basicamente como se você estivesse fechando a torneira da parte a combustão, diminuindo o fluxo de combustível e aumentando o motor elétrico e, portanto, tornando esse balanço de potência mais equilibrado. Para quem é membro assinante do conteúdo exclusivo do Fórmula Brum, eu tenho um vídeo que eu estou preparando logo nesse início do ano que explica tudo sobre motor elétrico. Se você quer conhecer esses meandros técnicos, como funciona o motor elétrico, como ele é aplicado na Fórmula 1, tem bastante material exclusivo para essa temporada, fora tudo que já existe aqui no canal das temporadas anteriores e que dá essa base de conteúdo técnico aqui do canal. É por isso também que eu convido você a se inscrever no canal, caso não conheça o Fórmula Brum, e para aqueles que já conhecem o nosso material, calma que as lives voltarão assim que a temporada começar a pegar fogo para a gente analisar treino, classificação, corrida, já conhece, para pegar no pé dos namorados de piloto e tudo mais. E com todas essas mudanças, o chassi foi modificado, foi o segundo passo desse regulamento, e ao longo da temporada de 2025 foi publicado uma série de mudanças para tentar amenizar esse impacto dos motores. Quando você entende todas essas mudanças no motor, as mudanças feitas no chassi ficam mais claras de entender. Como você teve que fazer várias modificações nos motores, tornando eles mais elétricos, foi necessário, portanto, tirar arrasto aerodinâmico do chassi. E as mudanças feitas no carro para 2026 visam atender essa necessidade. Como ele vai se tornar mais elétrico, precisa reduzir a resistência do carro ao ar, consequentemente reduzindo o arrasto aerodinâmico, e isso é o que está por trás de todas as mudanças de chassi. E compreendendo isso, você vai também compreender muita coisa que os engenheiros, projetistas farão nas atualizações dos carros na sequência desta e das próximas temporadas. Para alcançar essa redução de arrasto aerodinâmico, diversas modificações foram feitas no chassi, o que gerou o chamado Nimble Car. É o nome desse conceito do carro da Fórmula 1 a partir de 2026. É uma tradução que seria algo mais ou menos como carro esperto, ágil. Ele não necessariamente é um carro arisco, como muito tem se falado. Ele, na verdade, é um carro que vai ser mais ágil, esperto no sentido da saída de curvas. A gente vai explicar e eu vou mostrar para vocês o que várias modificações feitas nesse carro vai alterar no comportamento dele e, consequentemente, alterar o estilo de pilotagem necessário para guiar de agora em diante, lembrando tudo o que aconteceu na temporada 2022 a 2025 com efeito solo e o quanto a gente falou aqui no canal sobre estilo de pilotagem. Agora você vai começar a compreender que tipo de pilotagem vai ser necessário a partir de agora. Para que esse Nimble Car pudesse coadunar com a mudança de motores,
houve uma redução do entre-eixo e da largura do carro. Quando falamos de entre-eixo, estamos falando da distância do eixo traseiro para o eixo dianteiro, e isso traz uma série de modificações no comportamento dinâmico do carro. Um carro de entre-eixos mais longo, ele é mais adaptado para curvas de média e alta velocidade, consequentemente, na geração de efeito solo, para otimizar o próprio efeito solo, ampliar a área do assoalho, os carros dominantes procuraram um conceito de entre-eixos mais longo. Foi o caso da Red Bull, que desde 2022 adotou esse estilo. Consequentemente, é um carro mais voltado para curvas de média e média-alta velocidade, aquilo que foi a tônica da Red Bull nessa temporada. Quando você tem um carro de entre-eixos mais curto, ele é mais ágil para curvas de média e baixa velocidade, como os circuitos da Hungria, de Mônaco. Para te dar um exemplo muito óbvio, é muito mais fácil você manobrar um Renault Kwid dentro de um estacionamento de shopping do que uma Amarok. Aliás, o tamanho da Amarok é praticamente o tamanho de um Fórmula 1. Ou seja, quando você tem o entre-eixo mais curto, o carro fica realmente mais ágil, mais voltado para média e baixa velocidade e, consequentemente, a redução do peso, mas perceba que esse carro ficará mais esperto e terá uma maior dificuldade nas curvas. Será mais fácil perder o carro, consequentemente também porque ele vai ter uma redução da carga aerodinâmica, redução da banda de rodagem. Eu vou falar mais sobre isso ao longo desse vídeo. Além dessa redução do entre-eixo, a largura do carro também será reduzida de 2.000 milímetros para 1.900. Aliás, eu esqueci de mencionar, a distância do entre-eixo é reduzida de cerca de 20 centímetros e, consequentemente, a largura do carro em cerca de 10 centímetros. Tudo isso também procura reduzir o peso do carro total em cerca de 30 quilos. Vai ser um grande desafio para as equipes fazerem esse tipo de redução de peso. Há um limite também do peso do próprio piloto, em cerca de 82 quilos. Pilotos mais leves do que isso terão provavelmente de utilizar um lastro para compensar, mas o fato é que essa redução de peso, essa redução de tamanho, visa diminuir o arrasto aerodinâmico e coadunar com essa mudança da motorização para algo mais elétrico. Somado a essa mudança de tamanho, temos uma modificação no assoalho do carro, com uma redução da ênfase da carga aerodinâmica. Uns dizem na faixa de 55%, que é o caso da Fórmula 1 organizadora, enquanto a FIA, o departamento técnico, algo em torno de 40%. Mas o fato é que, diferente de 2020, o assoalho será menor, e diferente de 2025, onde tínhamos os túneis Venturi, o assoalho desses carros será muito mais simples, ou seja, mais uma redução de carga aerodinâmica, mais uma eliminação do efeito solo, mas vai notando que o carro vai ficando menor e com menos carga aerodinâmica, com menos banda de rodagem de pneus. Tudo isso vai tornando ele mais ágil, esperto e com menos carga aerodinâmica nas curvas. Ali será a grande dificuldade e por isso se fala que esse carro pode ser mais lento, não no sentido que haja uma âncora nesses carros, mas no aspecto que os pilotos terão menos ferramentas para abusar das curvas, o que vai demandar deles uma entrada de curva mais cautelosa e uma atenção na saída de curva, porque o carro ficará mais arisco na saída de curva e precisando de mais equilíbrio na entrada de curva. Eu vou falar mais sobre isso ao longo desse vídeo. Dessa forma, também, como eu comentei, uma redução da banda de rodagem dos pneus na parte frontal em 25 milímetros, cerca de 2,5 centímetros, e 30 milímetros na parte traseira, com menos área de contato nos pneus. Eles terão menos aderência, vai somando isso tudo. Menos aderência, menos carga aerodinâmica, menos peso, tudo isso está convergindo para essas questões que eu já tenho falado com você nesse vídeo. Não posso deixar de mencionar a ausência do beam wing, aquele feixe de asas que ficava mais ou menos ali na posição do escapamento, o que também vai reduzir carga aerodinâmica
e equilíbrio traseiro do carro. Embora eu já tenha falado nesse vídeo, quando a gente faz um balanço de tudo o que está acontecendo nessas modificações de motores e chassis, a gente tem um resultado de carros com menos aderência nas curvas, provavelmente mais lentos nas curvas, não porque tem uma âncora, mas porque os pilotos precisam entrar nas curvas com mais cautela, mais difíceis na entrada de curva e mais ágeis na saída de curva. Isso responde um pouco uma pergunta que foi feita repetidas vezes em 2025. Será que Hamilton continuará tendo dificuldades como teve na geração efeito solo? O grande problema de Hamilton na geração efeito solo, além da sua maneira de abordar a Fórmula 1 moderna sem se envolver com simuladores, foi por conta da sua característica de atacar a curva de forma agressiva. Perceba que nessa geração de carros a maneira de entrar na curva deverá ser mais cuidadosa e lenta, ou seja, apesar da Fórmula 1 ir numa direção diferente do efeito solo, em termos de estilo de pilotagem, ainda será necessário que o piloto equilibre o carro na entrada de curva. Será que Hamilton vai se adaptar? Isso é uma outra história, mas a questão é que os carros de 2026 continuarão a ter uma característica que não combina com aquela que Hamilton também tem e que, consequentemente, demonstrou dificuldade no período 22 a 25. Quando a gente entende, portanto, tudo o que aconteceu com motores e chassis, a gente começa a compreender as razões e tudo o que está sendo feito quanto ao regulamento esportivo, que é a ênfase que eu vou te explicar a partir de agora. O regulamento esportivo muda em 3 grandes áreas. A primeira delas é chamada aerodinâmica ativa, com os carros agora podendo abrir a asa frontal, a exemplo do que já acontecia com o DRS. Essa mudança veio quando as equipes constataram durante as simulações que o fato deles apenas abrirem o DRS, a asa traseira, fazia com que o carro ficasse desequilibrado. Ele ganhava carga aerodinâmica na asa frontal, perdia carga aerodinâmica na asa traseira com a abertura do DRS e o carro ficava desgovernado até mesmo em reta, porque ele ficava desequilibrado em termos de carga aerodinâmica. Com isso, a FIA adotou a abertura da asa também frontal, perceba, tudo isso reduzindo carga aerodinâmica, coadunando com as mudanças nos motores. Por isso eu comecei esse vídeo explicando para você, entenda os motores para entender o regulamento de chassis e, consequentemente, entender o regulamento esportivo. Também no regulamento esportivo teremos o chamado modo curva e modo reta, e na parte de motores teremos o modo overtake, ou modo de ultrapassagem, e o modo boost, um ganho adicional de energia. Vamos descomplicar isso tudo, explicar isso detalhe por detalhe, e no final ainda vou te trazer uma controvérsia que surgiu com os novos motores de Mercedes e Red Bull Powertrains nesse início de temporada. Quando falamos então de regulamento esportivo, teremos a chamada aerodinâmica ativa, e nesse sentido de aerodinâmica ativa, isso significa o chamado modo curva ou corner mode, que é quando as asas estarão fechadas para máxima aderência. Tanto a asa frontal quanto a asa traseira estarão obviamente fechadas nas curvas, como sempre foi, para que o carro tenha o máximo de ganho de carga aerodinâmica. No entanto, quando se trata do modo reta ou straight mode, as asas poderão ser abertas para a redução de arrasto, ou seja, para que não force tanto o gasto energético das baterias. E como é que vai funcionar essa questão do modo de abrir em reta? Qual é o sentido disso? Esportivamente, o piloto poderá abrir em todas as voltas, independente de estar a menos de 1 segundo de distância do carro da frente, como foi até então a questão do DRS. O DRS só poderia ser aberto quando o piloto estivesse a menos de 1 segundo no ponto de aferição em relação ao carro da frente, e aí ele utilizava isso para ultrapassagem. Não será assim em 2026 em diante. A partir de agora, a FIA vai definir o que é reta em cada circuito, vai ter um ponto de aferição e daquele ponto em diante, tanto a asa frontal quanto a traseira poderá ser aberta, mesmo que o piloto não esteja a 1 segundo de distância do carro dianteiro. O objetivo é puramente reduzir arrasto aerodinâmico e poder atender essa questão da motorização elétrica. Mas quando a gente entra
em outras questões, além dessa redução do arrasto aerodinâmico, temos o chamado modo overtake e o modo boost, quando se trata de motores. Como que isso vai funcionar em 2026? Quando a gente fala de motorização, teremos o modo overtake de ultrapassagem, que vai funcionar da seguinte forma: ele substitui o DRS, ou seja, quando o piloto está a menos de 1 segundo do carro dianteiro, ele poderá acionar um modo de bateria que vai dar um ganho a ele de 0,5 megajoules na volta seguinte. Na prática, funciona da seguinte forma: se eu estou a menos de 1 segundo do carro da frente no ponto de aferição, eu posso acionar um dispositivo que na volta seguinte vai permitir que o meu carro utilize 0,5 megajoules de potência elétrica a mais. Eu vou poder passar a volta inteira usando um pouquinho mais de energia, o que vai facilitar a ultrapassagem. Por isso é uma substituição em relação ao DRS. Esse modo boost funcionará como era antigamente o CARES. Na hora que eu puder utilizar para me defender ou ultrapassar, eu uso um modo de energia extra. Ele é diferente do modo overtake, que é praticamente o despejo de energia ao longo da volta inteira, mas ele é um despejo de energia pontual. Naquele ponto exato de uma disputa de ultrapassagem, o piloto vai poder usar esse modo boost para se defender ou até mesmo para dar uma potência a mais de ultrapassagem. Percebe como o piloto precisará gerenciar mais os modos e os mapas de motor? A gente vai falar sobre isso um pouco agora, embora eu ainda tenha que falar com você sobre a questão de, além do ataque e defesa, a controvérsia do artigo C5.4.3. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo de forma mais específica sobre essa controvérsia, mas o que surgiu já na virada de 2025 para 2026 é o fato de que Mercedes e Red Bull Powertrains encontraram uma maneira de, numa área cinzenta, mexer com a taxa de compressão do motor a combustão. Consequentemente, os motores que deveriam ter uma taxa de 16:1, no caso da Mercedes e da Red Bull, encontraram uma possibilidade dessa taxa de compressão ser maior, sem infringir o regulamento, encontrando uma área cinzenta, e isso já deu controvérsia. A gente fala sobre isso em outros vídeos, tem na descrição, por isso não deixe de se inscrever aqui no canal, mas percebe que tudo isso está coadunando para uma só direção. Vou sair da frente aqui para falar com vocês sobre isso, que é a seguinte conclusão: os pilotos terão mais trabalho e também haverá uma maior ênfase na tecnologia de energia. Para quem quer conhecer cada um dos componentes do motor da Fórmula 1, tem esse material que eu vou deixar na descrição, mas principalmente eu convido você a inscrever-se aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Para os veteranos aqui no canal, lembro que as lives que a gente faz aqui sempre depois da corrida, antes das classificações e treinos, voltarão assim que a temporada esquentar. Mas esse foi um guia básico para você compreender tudo o que está acontecendo na Fórmula 1 2026, essa grande mudança de regulamento. Deixo na sua tela outros vídeos aqui do Fórmula Brum para você conhecer principalmente aquilo que vai ser de diferente nessa temporada.